Fala pessoal, beleza pura? Bom, hoje a notícia que eu tenho para dar para vocês não é nada boa, tá? Não é com alegria que eu venho trazer essa notícia para vocês, por mais que eu esteja aqui sorrindo, eu estou tentando manter, né, a cabeça firme, né, nos nossos entendimentos, mas é uma notícia muito ruim, muito triste com relação a Centauro, tá? Uma empresa que eu gosto muito, uma empresa que eu tenho uma visão para ela de futuro, no meu entendimento, uma visão muito boa, tá? Para o longo prazo aí, um regime aí pós-pandemia, acredito eu que vai ser muito valorizado, uma das mais valorizadas na bolsa brasileira, porque ela trata diretamente ao esporte, né? E eu acredito, por eu ser da área do esporte, que após, né, a gente ter aí esse momento de desespero e tudo mais com relação à pandemia, vai se valorizar muito as atividades físicas, os esportes, a alimentação, né, os bons cuidados com a saúde mental, porque nada melhor do que isso para a gente vencer qualquer vírus, né? A gente precisa estar com a saúde em dia, tanto a saúde alimentar, como a física, como a mental. Só que o que a gente tem visto, né, eu que acompanho aqui diariamente os gráficos, as notícias ao redor do mundo, as notícias internas, para que com isso eu faça os meus investimentos, né, que só então eu estou compartilhando com vocês. Tem pouco tempo que eu venho falando sobre investimentos aqui no meu canal. E o que acontece? Atualmente a gente está voltando àquela era de desespero, né, com relação à nossa economia. A gente vê aí, para quem investe vai entender o que eu estou falando, que antigamente, né, a desculpa, vamos dizer assim, para os gestores econômicos, né, dos nossos estados, né, os governadores e um pouquinho mais abaixo os prefeitos, a desculpa para a economia não reaquecer era a vacina, né? Hoje em dia a gente tem a vacina aí, por mais que a população ela não foi totalmente vacinada, né? Por mais que ainda tenha uma pequena parte que foi vacinada, né? Devido aí a normas mesmo, né? De produção de vacina, que não é da noite para o dia que vai fazer 200 milhões de vacina para vacinar os brasileiros. Então, o que acontece? A gente vê que, por mais que a gente tenha iniciado, né, o processo de vacinação, e até mesmo a gente tinha reparado essa melhora que estava começando no gráfico, né, e falando de Centauro, né, até fiz um vídeo, né, vou até colocar aqui em cima para caso vocês queiram ver a recomendação de uma casa de análise, né, recomendando a compra de Centauro na casa aí dos R$ 39, né, o alvo, vamos dizer assim. Então hoje atualmente está na casa dos 22, hoje está até um pouco menos, 22 reais, né, estava R$ 23, e hoje a gente vê aí um novo agravamento, né, dessa pandemia. A gente vê os governadores, na maioria, né, não todos, aqui no Rio de Janeiro ainda não decidiu fazer lockdown, né, mais rígido, vamos dizer assim, mas a maioria dos governadores, né, de São Paulo, da Bahia, de outros estados, estão fechando tudo novamente, né, por mais que eles tenham, né, comunicado ali que de imediato vai ser de 8 horas da noite até as 5 da manhã o lockdown, né. Até então isso não afetaria tanto a Centauro, que ela está dentro do shopping center. Mas o meu receio, galera, é que por mais que a gente continue, né, nessa mesma linha de que está caminhando, o governo, a gente sabe que ele não está alinhado, né? O governo estadual não está alinhado ao governo federal. Está uma guerra. Eu acabei de ver aqui o pronunciamento do Dória, falando mal do presidente, né? Daqui a pouco, aí, após esse depoimento, já mostrou um outro depoimento do Bolsonaro, aí falando mal do governo de São Paulo. Então está uma guerra. A gente viu que o Dória se elegeu levantando uma bandeira bolsonarista, né? Até botavam o apelido dele de Bolsodória. E depois que ele ganhou, ele mostrou quem realmente ele é, né? E
o que acontece? Esses desencontros, esses desentendimentos, quem mais sofre somos nós que investimos na Bolsa de Valores. O pessoal que está na linha de trabalho, né? O pessoal que está trabalhando não vê assim um abalo tão grande como nós que estamos na Bolsa de Valores. Qualquer movimento desse que acontece, qualquer briga, qualquer rincha, a Bolsa despenca. E depois para recuperar é uma dificuldade só, entendeu? Então assim, eu depois que eu passei a investir em Bolsa de Valores, eu vejo que o mercado financeiro é o termômetro, né? Os analistas, né? Os acionistas, a pessoa que está vivendo disso daqui, que está analisando diariamente, isso é um termômetro da economia do país, porque primeiramente quem sente somos nós. Então eu venho aqui com muito pesar mesmo falar para vocês que eu estou deixando, né, a minha sociedade com a Centauro. Eu decidi vender as minhas ações que eu tenho da Centauro. Eu coloquei para vender, ainda não atingiu o preço. Deixa eu até ver aqui, confirmar. Isso, não atingiu ainda o preço. Não atingiu ainda o preço que eu coloquei de venda, né? Mas assim, se não bater hoje o preço, espero que bata na segunda-feira. Vamos ver, minha ordem está lançada ali. Mas assim, muito triste, sabe? Porque a gente já estava voltando a se recuperar. Próximo mês aí, de março, a gente vai ter o balanço da empresa no final do mês, né? Com relação ao quarto trimestre do ano passado, 2020. Então assim, eu já vejo uma expectativa melhor, né? Porque os shoppings já estavam abertos novamente, as vendas, né, voltaram um pouco mais forte. Então eu acredito que no balanço, né, do mês de março vai mostrar uma melhora. Porém, o meu receio de continuar posicionado na Centauro é o que vai acontecer antes disso. Até o dia 14 de março, o governo de São Paulo já decretou lockdown, nesses horários que eu falei anteriormente. E outros governos também, né, que segundo eles os leitos estão com 99% de capacidade, outros com 95%, outros com 90%. E o que acontece? O meu receio é, por conta disso, por conta desse agravamento, né, que eles mesmos causaram, porque se a gente for ver, verba federal chegou. Cadê o hospital de campanha? Cadê respiradores que não compraram? Foi desviado aqui no Rio de Janeiro mesmo, roubaram dinheiro. Cadê o hospital de campanha? Então, ou seja, o dinheiro federal vem, mas por o governo estadual não estar alinhado ao governo federal, essa verba não é utilizada, né, devidamente. Essa verba é extraviada, é roubada, ou simplesmente não fazem nada. E a pandemia só agrava. Por quê? Porque o intuito deles é derrubar o presidente. É ter um governo que eles estejam na mesma linha de pensamento, né? Se no caso fosse um governo que o intuito é roubar, estariam todos no mesmo alinhamento de roubo, né? Mas como não é, como é um presidente de direita e governadores de esquerda, fica essa guerra. Então, por mais que a gente tenha vacina, por mais que a gente tenha diminuição, igual viu ali, a gente está vendo nas mídias, a diminuição das médias móveis de morte, mesmo com tudo isso, cada hora surge uma desculpa nova para poder trancafiar o povo em casa, para poder quebrar a economia, e isso prejudica muito a gente que é investidor, entendeu? Então assim, eu decidi encerrar. Eu vou mostrar para vocês no gráfico, né, isso, para que vocês possam entender como que é a forma que eu analiso, né? Não é melhor nem pior do que de ninguém, mas é a forma que eu consigo me encontrar, entendeu? Então assim, com relação a longo prazo, né, que é a minha posição em Centauro, uma posição de longo prazo, eu faço day trade com o próprio capital que a Bolsa de Valores ela dá a margem para a gente, né, de acordo com o que a gente tem investido. Eu estou com 100% do meu capital investido em Centauro. Eu até gravei um vídeo anterior falando muito bem sobre isso, para vocês verem o tanto que eu gosto dessa empresa, o tanto que eu confio nela. Porém, a expectativa, como eu falei, os governos estaduais querem quebrar a economia do país. E por mais que a gente tenha aí no mês de março um balanço, né, o meu receio é que esteja tudo fechado novamente,
né, essas desculpas deles aí de que os leitos estão, né, todo em capacidade, mas poxa, cadê o hospital de campanha? Entendeu? Então, assim, meu medo é que por mais que tenha uma recuperação, um resultado do quarto trimestre bom, antes disso já despencou muito. Então eu decidi encerrar meu posicionamento, vou assumir a minha perda, tá? Como eu já fiz outros vídeos aqui publicando valores que eu ganhei na Bolsa de Valores, tá? Eu tenho que também mostrar para vocês aqui a verdade, tá? Eu tô hoje assumindo uma perda, tá? Tô perdendo em média aí 20% do meu capital, é um valor muito alto, né? 20% faz uma falta muito grande, mas é melhor para mim, para que eu consiga dormir tranquilo, né? E focar mais no day trade, entendeu? Que é algo que é uma movimentação que eu pego ali no mesmo dia e consigo fazer um lucro, um dinheiro, entendeu? E esperar um pouco, o povo ser em grande parte vacinado, que a gente já pode ver que isso vai demorar, porque há esse conflito, né, entre governos, essa guerra, então um não está interessado em seguir o outro, tá? Então, assim, eu vou mostrar para vocês aqui agora o que eu estou falando para vocês no gráfico, para que vocês possam tirar as conclusões de vocês. Quem está posicionado aí possa ver se vale a pena continuar posicionado ou não, tá? Então, pessoal, esse aqui é o gráfico de hoje, tá? Com relação a Centauro, tá? Vocês podem ver aqui a data, dia 26, né? Do 2 de fevereiro de 2021. E a gente abriu aqui, galera, hoje a gente iniciou aqui a Bolsa de Valores às 10 horas da manhã, né? Com as ações da Centauro aí abrindo em R$ 23,21, tá? Que ela abriu as negociações. Atingiu uma máxima aí no valor de R$ 23,45, né? Vocês podem até ver aqui, tá? E ela foi só despencando, tá? Todas essas linhas aqui e tudo mais, eu vou explicar para vocês também, tá? São os indicadores que eu utilizo para operar, tá? No caso aqui nós estamos no intraday, tá? O gráfico aqui de 1 hora, ó, é o gráfico que eu utilizo para day trade, tá? Então, assim, por mais que eu esteja falando de Centauro numa visão um pouco mais longa, tá? O intraday, né? O que acontece no dia, ele também me mostra, né? Aí falando numa análise própria, ele mostra para mim algumas coisas que eu me sinto ou mais confortável em continuar na ação ou a sair dela, tá? Essa linha amarela aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, na casa dos R$ 22,86, é uma linha de resistência que eu tracei, tá? Eu vou até afastar um pouco aqui o gráfico para vocês verem, tá? Tá tudo, parece que tá bagunçado aqui, mas eu entendo, tá? É aquilo que eu falei antes, não importa como que você analisa, mas se a análise que você fizer funciona para você, tá correto, tá? Eu não venho aqui falar de análise de ninguém, aquilo que serve para as pessoas, para mim serve, tá? Eu faço day trade, muitas das vezes eu consigo operar, sair no lucro, e hoje estou mostrando para vocês também o prejuízo. Então, não adianta eu falar uma coisa para vocês, querer trazer aqui só vitórias, tá? Como muitos aí fazem, quando na verdade não é assim. Nós temos também momentos de perda. E eu estou trazendo aqui para vocês em primeira mão, tá? Para que vocês possam rever, ver o que você, analisar, né? Unir isso aqui, a análise de vocês, para que vocês possam decidir se vocês continuam ou não com o Centauro, tá? Esse aqui é um gráfico pelo site Investing, tá? Então é o gráfico aqui, ó, Investing. Ele é um pouquinho atrasado, ele é 15 minutos de atraso, tá? Eu utilizo para day trade um gráfico da TradingView, que é um gráfico em tempo real. Eu utilizo pela corretora da Rico, tá? Só que eu não estou utilizando aqui nesse momento porque lá não tem como salvar, né? Aqui eu salvo as minhas análises, minhas linhas, como vocês estão vendo aqui, eu deixo tudo salvo e depois eu vou só acompanhando. Por mais que eu tenha 15 minutos de atraso, mas eu vou acompanhando por aqui, abro
o TradingView pela corretora Rico e vou fazendo minhas operações, né, no gráfico ao vivo. Esse aqui eu utilizo como base. Então, pessoal, aqui é uma linha de resistência muito forte que a gente tem desde aqui, ó, do mês 5 de março do ano passado. Aqui eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Isso eu estou no gráfico de 1 hora ainda, nem entrei, vou entrar aqui para o gráfico diário só para melhorar um pouquinho aqui o entendimento, tá? Então, o que que acontece? Em março do ano passado, a gente teve o período mais grave da pandemia, tá? E hoje nós estamos em março de 2021, um ano depois. Então a gente voltou, eu tracei aqui essa linha, né, essa linha de resistência, tá? De suporte, melhor dizer. E eu tracei ela e ela veio seguindo aqui em cima, tá? E bateu aqui, depois se vocês for verem, o preço voltou, recuperou aqui, encontrou uma resistência grande, mas aí ela rompeu e tudo mais, depois foi caminhando. Isso aqui é uma outra história, tá? Mas vamos ao caso de hoje. O que que acontece? Ao longo do tempo, né, a gente estava nessa resistência aqui, veio descendo, tocou aqui novamente, subiu, tá? Aí ela tocou aqui no alto, desceu. Essa descida que ela deu aqui foi agora em março, agora em fevereiro, né? Aqui, ó, no dia 11 tocou a primeira vez. Então, isso daqui mostrava para mim, nas minhas análises, aqui eu estou no gráfico diário, tá? Não estou no intraday. Mostrava para mim uma excelente hora, um excelente momento para entrar em Centauro, para investir. Então aqui na casa dos R$ 23 aqui mais ou menos, tá? Então o que que acontece? Eu já estava investido nela, eu já estava nela já um pouco antes, né? Então assim, o valor que eu tenho dela é um valor mais alto, então eu não tô, porque eu decidi vender hoje aqui a 22, tô perdendo pouco. Não. Aquilo que eu falei para vocês anteriormente, estou perdendo 20% do meu capital, tá? Só que o que que acontece? Eu estava mantendo a posição em Centauro, porque a tendência, quando ela encontrou essa resistência aqui, ela dá um repique, ela voltar, subir. Aqui são outras linhas, né, que eu traço, né? Eu faço todo o mapeamento, eu tracejo todo o gráfico, né, da forma que eu analiso, que para mim dá certo. E de acordo com o que for respeitando, eu vou entrando na operação, tá? Como vocês podem observar aqui, ó, aqui para mim no gráfico diário é o momento de entrada, né? Isso aqui são os indicadores que eu criei para análise própria. Então aqui me indica uma compra, esse xizinho aqui eu já me indica uma venda. Então, ou seja, para mim eu compraria nessa região e venderia nessa região. Então, ou seja, eu teria um lucro no bolso, tá? E aqui nessa faixa aqui, por mais que ela estava descendo, né, igual a gente vê que indicou venda, né, bateu nessa resistência aqui, ó, e ela não rompeu, tá? Então o indicador meu aqui criado, ele já me indicou a venda, então ela veio, respeitou, bateu nessa resistência aqui que já tem 1 ano para trás, e a tendência era subir. Tanto é que ficou ali rebolando ali nessa região aqui, chegou aqui, ela me indicou uma compra, né? Então o que que acontece? Foi até mais ou menos, deixa eu ver aqui, dia 19/2, se eu não me engano, foi mais ou menos no período que eu fiz uma gravação, né, falando de Centauro. Eu vou até colocar aqui agora na descrição, vou botar aqui em cima do vídeo que eu coloquei a recomendação aí da casa de análise indicando compra de Centauro com alvo a R$ 39, tá? Então, ou seja, parece que a minha forma de analisar meio que está um pouco alinhada com esses analistas aí profissionais e tudo mais, tá? Então assim, isso me dá ainda uma ideia mais forte de seguir aquilo que eu analiso, aquilo que eu acredito e tudo mais. Então aqui ela indicou uma compra, né? O pessoal que de repente aí seguiu esses analistas aí compraram, né? E até, se levaram até, ó, comprei na região de 23, subiu aqui mais ou menos para 24. Se a pessoa que já caminhou com o stop, né, andou com o stop dela armado, nessa região aqui mais ou menos ela já venderia,
né? Já não sairia no prejuízo. Mas aqui, ó, no dia de hoje, tá? A gente teve aí, de acordo, ó, ontem já teve uma notícia muito ruim com relação aos governos, né? Governo de São Paulo, né, fechando tudo, governo da Bahia e tudo mais. Hoje já os noticiários já foi algo ainda um pouco pior, né? A questão dos leitos estarem superlotados, né, segundo eles e tudo mais. E aí a ação despencou. Essa linha que a gente tem aqui de resistência, ela não foi respeitada, ela não bateu aqui e continuou. Ela bateu aqui nessa zona aqui de suporte, tá? E ela desceu, ela rompeu para baixo. Então, nas minhas análises, o que esse preço vai buscar? Ele vai buscar, tá? Nós não fechamos ainda, tá? Nós estamos vendo aqui, ó, são 5h15 da tarde, tá? Esse gráfico aqui, ele é de 15 minutos de atraso, como eu falei antes, tá? Nesse exato momento eu estou olhando aqui para o celular aqui que está no home broker do Inter, em tempo real. O valor da Centauro está em R$22,02, então tá mais baixo ainda do que isso aqui, ó. Aqui tá vendo? Tá batendo 22,10. Então ela tá mais ou menos aqui, ó. Ó, 22 aqui, tá mais ou menos aqui, ó. Aqui tá mais ou menos nessa região. Então o que acontece? O valor da ação, né, vamos dizer assim, ela está buscando essa nova linha aqui de suporte, tá? Ela está buscando essa linha aqui, ó, na casa dos R$21,81. Se não bater hoje, se a gente vê aí no final de semana um agravamento, né, novos casos, o governo de São Paulo já falou que vai vacinar aí a população a partir de amanhã, né? Em vez de começar segunda-feira, adiantou logo para amanhã. Mas se continuarem falando de desgraça e tudo mais, que é o que eu acredito que vão falar, porque mídia o que mais gosta é de notícia de desgraça, né, que vende mais. Então, o que acontece? O ativo vai buscar essa região aqui. Por quê? Porque é uma região de suporte, tá? Vocês podem ver aqui, ó, bateu aqui, tá? E esse gráfico meu aqui já está desenhado há muito tempo. Eu só venho acompanhando e venho respeitando, como vocês podem ver aqui, ó. Foi desenhado aqui, respeitou, subiu, daqui a pouco não respeitou, mas se encontrou com um outro enquadramento que eu faço. Então, ou seja, ele vai respeitando aos poucos. E de acordo com os sinais que eu vou tendo, né? Sinais aqui de compra e sinais de venda, isso aqui nós estamos no gráfico diário, tá? Quando é dentro do dia, vou até botar aqui no intraday, aqui, ó. Já eu consigo encontrar operações, ó, vou botar aqui de novo aqui a data de hoje aqui, ó. Pronto, no dia de hoje. Ó, no dia de hoje eu não tive nenhum sinal de compra, tá? Então, ou seja, hoje só despencou, bateu aqui na resistência e continuou caindo, tá? Então, o que acontece? E isso me leva a crer que nesse exato momento, né, no momento assim mais curto, a ação ela vai buscar essa linha aqui de suporte. Ela, no meu entendimento, ela não vai voltar para a linha primeiramente aqui de resistência para depois buscar essa, como estava acontecendo aqui, ó. A gente pode ver, bateu aqui, subiu um pouco, voltou, e tudo isso daqui são sinais que eu tenho para poder eu tradear, né, no intraday aqui, ó. Isso aqui fazer day trade, tá? Para quem está começando agora, então eu faço aqui as minhas compras, faço as minhas vendas, faço compra, faço venda. Então, às vezes, num dia só, eu compro e vendo várias vezes. Então, o que acontece? Por determinados tempos, isso vai respeitando e tem vezes que não respeita, como aconteceu aqui hoje, tá? Por isso que é muito importante vocês trabalharem com o stop, ter o stop armado, né, para poder evitar prejuízos maiores, tá? Então, hoje eu venho falar para vocês isso, tá? Expectativa para curto prazo, no meu ponto de vista, em relação a Centauro, não é boa, tá? De acordo aí, tava tudo caminhando bem, a gente estava tudo caminhando para um mês de março aí com um balanço, né? A gente espera aí notícias boas, positivas, tenho quase certeza que vai ter, porque, como eu falei antes, o shopping em mês aí
do quarto trimestre do 2020 já estava funcionando, mas o que está acontecendo no momento, né, é uma guerra muito grande, e quem vai sofrer somos nós. Então, por mais que recupere em questão econômica da empresa, de lucro da empresa, para nós que somos investidores, eu acredito que a gente não vai ver isso refletido no gráfico. A gente ainda vai ter até metade do mês que vem em São Paulo lockdown aí, e eu acredito que vai continuar essa guerra e eles vão continuar fechando tudo. Se a população não se unir com o presidente e buscar aí, protestar contra governadores e prefeitos, a gente só vai continuar afundando, a economia do país só vai continuar afundando e a gente não vai ver uma melhora, tá? Então você pode ver aqui, ó, o gráfico está continuando, a gente só para às 6 horas da noite, tá? Aqui, ó, são 5h20, mas esse gráfico aqui ele já tem um atraso de 15 minutos, então esse valor aqui era mais ou menos de 5 horas, tá? De 5 e 5, melhor dizer, tá? Atualmente o valor, eu tô vendo aqui, eu vou até tirar aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Atualmente isso aqui já é real, em tempo real, tá? O home broker do Banco Inter. Atualmente o valor negociado de Centauro é R$20, tá? R$20,01. Eu coloquei ele para vender na casa dos 22 reais, desculpa, né? Eu falei R$20 anteriormente, é 22. R$22 e 50 centavos, tá? Eu coloquei para vender aqui, tá? Nessa faixa aqui, mais ou menos, de preço, de 52 centavos. Por quê? Por mais que nós estejamos num cenário pessimista, nós temos aqui também as bandas de Bollinger que eu uso. Então, ou seja, né, eu preferia acreditar que o valor ia retornar um pouco, né, para casa aqui dos R$22,52, mas não retornou. Pode ver que está rompendo até a banda de Bollinger, como já aconteceu aqui antes, ó, anteriormente. Deixa eu tirar aqui do automático. E aí o que aconteceu? Provavelmente essa mesma situação aqui pode acontecer semana que vem. Então o que eu vou fazer? Nesse exato momento, vou assumir um prejuízo até um pouco maior, tá? Por quê? Vou reduzir, eu botei para vender a R$22,50, 52, mas eu vou reduzir, vou botar aí na casa dos 22 mesmo para poder vender logo. Por quê? Ela pode buscar essa casa aqui, ó, de 21,77, tá? Pode ser, eu espero que volte, espero que volte aqui primeiramente por 22,86, que ela rompa, que ela volte a subir aqui, tá? Iniciando aí o mês de março, mas a minha expectativa no momento, infelizmente, é muito ruim, tá? Por questão de guerra política, tá? E meu receio é ela vir aqui, caminhar aqui, vir descendo aos pouquinho, daqui a pouco bater aqui 21,65, aí a gente vai ter que ver, analisar se vai reagir ou se ela vai continuar caindo. Se reagir, aqui eu tenho sinais de compra, então me dê um sinal de compra, eu olho o cenário econômico, eu olho a política, eu vejo se está tendo uma expectativa boa ou se o cenário está negativista ainda, e aí eu defino, vou entrar, beleza, eu entro. Caso contrário, mesmo que me dê um sinal, eu não entro, porque é melhor a gente se resguardar às vezes do que você entrar numa operação, numa dúvida, numa incerteza e acabar o movimento mudando e diminuindo mais ainda o preço e a gente ser estopado na operação. Tá bom, galera? Então deixa eu virar aqui a câmera. Pessoal, o que eu queria falar para vocês com relação a Centauro é isso, tá? Mostrei para vocês aqui a forma que eu analiso, né, as ações através do gráfico, né, de acordo com o que ele vai respeitando aquilo que eu já venho mapeado. Eu vou entrando nas operações, como eu falei para vocês aqui, ao longo desse período que eu venho atuando na Bolsa de Valores, eu fui desenvolvendo, né, minha forma de operar, então eu tenho indicadores que me dão sinais, né, sinais de compra, sinais de venda, então de acordo com o cenário que a gente está vivendo aqui, né, vivendo atualmente, eu vou entrando na operação ou não, tá? Então assim, infelizmente o que eu vejo aqui
é um cenário muito pessimista. Por mais que a gente vê aí que Estados Unidos já assinou lá contrato com acho que Johnson & Johnson, se eu não me engano, uma vacina de dose única. Israel está vacinando em massa, Japão vai ter aí os Jogos Olímpicos, já começou, para você ver, começou a vacinar agora a população, tá? E vai ter Jogos Olímpicos agora no meio do ano. Mas Brasil, galera, infelizmente essa guerra política não é nem guerra contra um vírus, nossa guerra é muito mais forte do que qualquer vírus. É uma guerra entre poderes. Um poder que perdeu a força, que perdeu democraticamente nas urnas, mas eles não querem deixar isso barato. Já que eles perderam, eles querem quebrar a economia, querem transformar o Brasil numa nova Venezuela. E presidente, por mais que seja de direita, eu votei, não quero que levantar bandeira política, eu votei no presidente por questões de mudança. Eu não gosto de ficar muito tempo num tipo de regime, né? Eu prefiro dar oportunidade para outros governos para poder ver o que possivelmente pode fazer, né? Então, o que acontece? A gente vê que por mais que as coisas venham a melhorar, a vacinar e tudo mais, o nosso governo está em guerra. E quem vai sofrer somos nós. E eu não quero continuar exposto, tá? Então, para vocês que estão aí, que vão continuar com a empresa, eu respeito a opinião de vocês, né? Se quiser deixar um comentário aqui, beleza, a gente conversa sobre o assunto. Também desejo que respeitem, né, minha posição de estar vendendo. Para mim não é fácil, é um prejuízo muito grande que eu estou tendo nesse momento. Mas o que acontece? Assim que as coisas começarem a melhorar, eu volto para essa empresa que eu gosto tanto. E vou continuar falando dela, de acordo com o que eu tiver aí de análise dela, eu vou trazer para vocês. Se você também quiser alguma que eu analise para você, com a minha forma de análise, algum tipo de ação que você tem investido, manda aí no comentário que eu faço aqui um vídeo mostrando para vocês, tá, o meu olhar sobre determinado ativo. E assim a gente vai conversando, tá bom? Eu vou fazendo meus day trades que eu sempre faço. Se eu montar um comércio, né, igual o meu intuito nesse momento, até me dá um pouco de desânimo, sabe, de continuar, porque a gente vê que é uma guerra muito grande e a gente que está exposto nesse momento, o melhor fazer é se afastar um pouco, né? Então, assim, por mais que assim que eu montar um comércio, eu parar um pouco de fazer day trade, swing trade, eu vou continuar aí de acordo com o que forem me pedindo, mostrando aí uma análise, né, fazendo uma gravação e mandando para vocês, né? E se a gente atingir aí a marca dos 1000 inscritos, eu mantenho o que eu falei, eu boto aqui, eu vou conseguir fazer vídeos ao vivo e a gente vai conseguir operar aí ao vivo no day trade, tá? Que é um projeto que eu tenho para investir com relação ao investimento. E é isso aí, pessoal. Desejo o melhor para vocês no final de semana. E vamos para cima. Desistir jamais. Vamos apenas nos adaptar, tá? Se a gente não pode lutar contra o mercado, vamos nos adaptar, vamos andar, caminhar junto com ele. E se nesse momento está me indicando aí para, infelizmente, pular fora, deixar o barco, eu tenho que tomar essa decisão, por mais que doa no meu bolso, mas eu tenho que fazer isso para poder eu conseguir dormir em paz. Porque se cair mais ainda, eu vou ficar mais preocupado ainda. Entendeu? Se subir, beleza, meu intuito é que suba, que vocês consigam aí não ter prejuízos como eu estou tendo nesse exato momento, tá? Mas estou mostrando isso para vocês porque eu mostro também o resultado positivo que eu tenho. Então, é obrigação minha também mostrar para vocês aqui um resultado negativo. Valeu, galera. Tamo junto aí, forte abraço. Fiquem com Deus.